Vivemos em um mundo onde a onda de terror e desastres tentam roubar a nossa paz, onde o mal sempre está tentando prevalecer. Mas vemos pela palavra de Deus desde o Antigo Testamento que o cuidado de Deus para com aqueles que o temem e o buscam é muito real e permanente. Fique atento a mais um programa Encontro com a Palavra. Aqui apresentamos a palavra de Deus como resposta a todas as mais difíceis questões da vida. Agora com você, Pastor Edson Bruno. Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Encontro com a Palavra. Mais uma vez, abra sua Bíblia no capítulo 12 de 1 Coríntios. Este é o texto que estamos estudando. Acho que já podemos tirar algumas conclusões sobre o que temos estudado aqui nesse capítulo, não é verdade? Mas gostaria que você acompanhasse comigo a leitura do texto, que vai do versículo 27 até o versículo 31. Diz assim, Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Têm todos o dom de realizar milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Esta última frase nos prepara para o capítulo mais importante da primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 13. Esse é o capítulo do amor e será o assunto do próximo programa, mas, como você pode ver, o assunto principal do capítulo do amor, o capítulo 13, não é o amor propriamente dito, e sim os dons espirituais. A questão do amor foi abordada ao se falar sobre os dons espirituais. O amor é o pano de fundo para exibir esses preciosos diamantes. Quais? Os dons espirituais. A intenção de Paulo era falar dos dons espirituais. Por isso, no capítulo 13, ele contrasta os dons espirituais com o amor e declara o amor maior do que os dons espirituais. Mas qual deve ser a conclusão do estudo do capítulo 12, hein? Antes de mais nada, devemos nos lembrar que Paulo coloca Deus como a força motriz por trás da formação da sua igreja e da estratégia de colocar os dons e ministérios para serem usados por ela. Os nossos dons não são os que desejamos ter, mas os que Deus desejou que tivéssemos. Preste atenção no versículo 6 do capítulo 12 que diz: é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. E também no versículo 11 ele diz assim, todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente, a cada um como quer. E é claro, não como nós queremos. E outra vez no versículo 18, ao se referir ao corpo de Cristo, Paulo afirma: de fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. E um pouco mais adiante, no versículo 24, lemos: mas Deus estruturou o corpo. Em outras palavras, Deus fez tudo conforme ele quis. E nos versículos 27 e 28 lemos: ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres. Depois os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. E daí surge a pergunta: são todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Têm todos o dom de realizar milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? Percebeu a ordem em que aparecem aqui essas questões? Por fim, Paulo diz: busquem com dedicação os melhores dons. Observe que o dom de línguas, o dom que os coríntios transformaram em um tipo de credencial, é mencionado em último lugar. Esse assunto é aprofundado no capítulo 14, por isso não vamos nos estender agora. Mas preste atenção no seguinte: todos os dons do Espírito, conforme são mencionados nos capítulos 12 e 14, são dados para o proveito de todo o corpo, para ajudar os membros do corpo ou da igreja. Lemos no capítulo 14 sobre o dom de línguas. Creio que Paulo está atestando a legitimidade deste dom e que jamais duvidou deste dom. Ele apenas questionou o valor que os coríntios davam a esse dom. Ele jamais disse que esse negócio de falar em línguas era do diabo, nem que não serviria para nossos dias. Ele não falou nada disso.
Ele não disse nada sobre eles estarem iludidos com algo que não era de Deus. Paulo disse que ele tinha mais do dom de línguas do que qualquer um deles e que gostaria que todos tivessem. Mas ele também afirmou que a pessoa que fala em línguas edifica apenas a si mesmo. Isso é consistente com o que ele escreveu no capítulo 14, versículo 2, que diz assim: pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus. Em espírito, a pessoa fala em mistérios e não se dirige aos homens. Por isso, como pode edificar o resto do corpo? Acho que Paulo colocou o dom de línguas por último na ordem de importância da lista dos dons, porque esse dom edifica apenas a pessoa que o exercita, a não ser que haja um intérprete. Mas a ênfase do capítulo 12 é a ilustração do corpo, e o apóstolo afirma do versículo 1 ao 31 deste capítulo que a Igreja de Jesus Cristo funciona como um corpo. Existem duas características em um corpo: a diversidade e a unidade. O seu corpo físico, meu amigo ouvinte, é marcado pela diversidade. Existe diferença entre um olho e um ouvido, entre a mão e um pé, mas todos trabalham coordenados, em perfeita sincronização, porque estão sob controle de uma cabeça. E é assim que a igreja deve ser, marcada pela diversidade de seus muitos membros como um corpo. Um dos resultados do novo nascimento é viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para nós, que nos faz seres únicos, diferentes de todos os outros. Foi por isso que Pedro perguntou ao Senhor quais eram os planos dele para João. O Senhor tinha acabado de contar a Pedro que ele morreria crucificado de cabeça para baixo, e então Pedro perguntou o que seria feito de João. E Jesus respondeu a Pedro: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Quanto a você, siga-me. Jesus estava dizendo a Pedro: tome posse da boa, agradável e perfeita vontade que tenho para você. Isso o fará diferente de João, e fará João diferente de você. Não é interessante que seja esta a ênfase da palavra de Deus ao falar do corpo de Cristo, dos dons espirituais, que nos capacitam para exercermos nossos ministérios e sermos canais através dos quais o Espírito Santo trabalha? Esta é a ênfase deste capítulo. É interessante observar que quando recebemos um dom, passamos a impressão de que todo mundo deveria ter o mesmo dom. Acho que foi por isso que Paulo precisou tratar da questão da discriminação, porque os crentes de Corinto discriminavam aqueles que não tinham os mesmos dons que eles. Chegou a ser irônico pensar que o plano de Deus é exatamente o oposto. Deus quer esta diversidade, Ele quer que isto aconteça dentro da unidade. Quer dizer, todos esses diversos dons e ministérios atuando dentro do corpo de Cristo e todos trabalhando juntos em total sincronismo, controlados pelo cabeça Jesus Cristo, o Senhor, controlados por um Deus, o Deus Pai, e pelo Espírito Santo. É interessante observar que, enquanto a vontade de Deus é que trabalhemos em perfeita unidade dentro da diversidade no corpo de Cristo, encontramos a pressão de alguns irmãos para que todos tenham o mesmo dom. Sabe, acho que o diabo fica eufórico quando vê o que o povo de Deus faz com os dons miraculosos que Deus deu à igreja. Concluindo o estudo deste capítulo, quero lembrar o que Paulo disse a respeito do corpo de Cristo precisar ser a expressão visível da igreja invisível de Deus. Quais são as marcas da igreja invisível, hein? Com base no que Paulo descreveu neste capítulo, podemos dizer que a impressão digital do polegar é a unidade sobrenatural, a unidade sincronizada, possível apenas com a intervenção do Espírito Santo. Deus une todas as partes do corpo, Jesus junta todas elas e promove a unidade. A marca do dedo indicador é a diversidade que acontece simultaneamente à unidade. Esta bela combinação entre unidade e diversidade, como a combinação que acontece no corpo humano, é a combinação que deve acontecer na Igreja Universal de Deus, a expressão visível da Igreja invisível de Deus. Depois, a marca do dedo anular é a solidariedade. Se um membro sofre, todos sofrem com ele. E a marca do dedo mindinho é a igualdade. Todos têm o mesmo valor. Eles não têm a mesma função, mas têm o mesmo valor. Acho que podemos comparar isso ao relacionamento de marido e mulher. Os dois têm o mesmo valor, mas não têm o mesmo papel, nem funções. Isso não quer dizer que os homens precisam engravidar e ter bebês para provar que existe igualdade entre homem e mulher. A igualdade está no valor de cada um. Não precisa haver igualdade de função e papéis, mas em valor.
Toda esta diversidade no corpo de Cristo faz com que cada um tenha função e papel diferentes e, ao mesmo tempo, o mesmo valor, porque existe igualdade em valor para todos os membros do corpo. Esta é a ênfase no final do capítulo 12, mas observe que Paulo menciona outros dons. Ele escreveu: Deus estabeleceu primeiramente apóstolos. Para algumas pessoas, os únicos apóstolos que existiram foram os 12, e depois que eles saíram de cena, acabou-se o dom do apostolado e este ministério. Para outros, a palavra apóstolo significa enviado, ou seja, missionário ou mensageiro, e se aplica aos missionários que conhecemos hoje. Outros acham que este dom se refere àqueles que plantam igrejas e iniciam um trabalho, e que para isso é necessário o dom apostólico. Como já dissemos, tudo isso depende da maneira como interpretamos. Em segundo lugar, profetas. Estes são os que pregam a palavra de Deus e, sinceramente, isso para mim é exercer o dom de profecia. Profetas são aqueles que falam por Deus ou através de quem Deus fala. Em terceiro lugar, mestres. Pregar não é a mesma coisa que ensinar. O dom do ensino é muito, muito importante. Na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres, para cumprir a grande comissão. Os que são evangelizados precisam ser ensinados. Isso quer dizer que o corpo de Cristo precisa de pessoas com o dom do ensino. Depois, os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração. Esses últimos não tinham sido citados antes. De todos os dons, os mais marcantes são o de cura, da pregação ou do ensino da palavra de Deus. Lemos sobre os prestadores de ajuda e os administradores listados com os outros dons. Administração. Como igrejas e organizações precisam desesperadamente de prestadores de ajuda e de administradores para implementarem a grande comissão. Depois é mencionado mais uma vez o dom de línguas e de interpretação de línguas. No final, Paulo pergunta: tem todos o dom de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? A resposta é não. É isso que Paulo deixa implícito. Ninguém tem todos os dons. Pense nisso por um momento. Se alguém de nós tivesse todos os dons, precisaria de mais ninguém, não é verdade? Esse alguém poderia ser o líder da igreja e não precisaria, então, mais ninguém para o ajudar. Mas Deus organizou tudo de forma que ninguém tem todos os dons. E exatamente por isso precisamos uns dos outros, porque sem você eu estaria irremediavelmente incompleto, porque o que eu não tenho, você tem. Isso quer dizer que você precisa de mim, porque você não tem o que eu tenho, e eu preciso de você. Todos precisamos uns dos outros, e foi assim que Deus planejou que fosse. Ao mesmo tempo, podemos dizer que, se dois de nós fossem exatamente iguais, um seria desnecessário. Graças a Deus que não nos fez exatamente iguais. Pense nisso. Deus lhe abençoe. Até o próximo programa. Que lição importantíssima. Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo Encontro com a Palavra.